Irmãos, celebramos o 7º domingo do tempo comum, estamos à véspera da quaresma. O evangelho ainda é o segmento do Sermão da Montanha, ainda é a mesma pregação, desde quando começamos a proclamar as bem-aventuranças, né? Que é lá na montanha, e vários domingos seguidos, e hoje também. Ora, toda a liturgia hoje, nas vésperas da quaresma, é um convite a ser santo. A primeira leitura do livro do Levítico vai dizer assim: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A segunda leitura de São Paulo aos Coríntios vai dizer assim: não sabeis que sois santuários de Deus, e se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o seu santuário é santo. E Jesus no Evangelho termina: sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito, né? Então, as três leituras nos chamam a sermos santos. Ah, padre, não vem com essa conversa de santo, porque isto não é para mim, né? Nós precisamos ter cuidado, né, na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada rumo ao paraíso. Vai dizer São Paulo na segunda leitura: se você acha que ser santo não é para você, ele diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, será destruído. Nós somos o santuário de Deus, né? A nossa alma, onde o Senhor habita. E Paulo diz: se você destruir, se eu destruir esse santuário, será destruído por Deus. E ser destruído por Deus significa o quê? Ser condenado, ir aos infernos, não ter parte com Deus. E como nós destruímos o santuário de Deus? Com o pecado. Todas as vezes que pecamos, que eu estou na desobediência, eu estou destruindo. A minha alma é o lugar onde Deus escolheu habitar, nós seres humanos. O Senhor vem até o nosso ser e habita em nós. Somos batizados, temos o Espírito Santo, a Santíssima Trindade vem morar em nós. Os místicos da igreja, todos eles atestam isso, que quanto mais saímos do pecado, mais nos convertemos, a nossa alma fica um lugar propício para o Senhor vir e fazer morada, né? Então nós somos o santuário, e se nós enchemos de pecado esse santuário, nós estamos destruindo e seremos destruídos. Algumas pessoas, e hoje no mundo moderno, né, mais do que nunca, se acostumam com os seus pecados, né? Todos nós, irmãos, temos pelo menos 7 demônios que nos atormentam, que são 7 pecados capitais, né? Esses 7 pecados capitais é a origem de todos os outros pecados que cometemos. Então esses 7 demônios nos atormentam. E muitas pessoas, talvez por não querer lutar, não querer travar uma guerra contra os seus pecados, por muitas vezes fragilizados, caírem em seus pecados, porque não guerrearam como deveriam guerrear contra eles, muitas pessoas se acostumam com a vida que tem. Ah, hoje o mundo é outro, o mundo é moderno, é assim mesmo, Deus quer a minha felicidade. E aí esses demônios, as pessoas aprendem a conviver com eles, pintando esses demônios como se fossem anjos bons, né? Fazem, a minha vida, eu sou assim mesmo, Deus permitiu isso mesmo, me fez assim mesmo, e eu não vou lutar contra as minhas debilidades. Aí pinta esses demônios como se fossem anjos e enche esse templo de Deus que somos nós com essas imagens de demônios disfarçada em seres celestiais, ou seja, disfarçada em vontade de Deus. É isso mesmo, não tem jeito. E aí convivem com os seus demônios. Meus irmãos, tem um trecho de um outro evangelho que Jesus vai dizer assim, que alguns tipos de demônios só é possível ser expulso com muita oração e com muito jejum. Com muita oração, com muito jejum, ou seja, com muito sofrimento. Se você for lutar, se eu for lutar para ser santo, para sermos santos, travar uma luta contra o demônio, contra o mal, contra o pecado,
e desejarmos a santidade, sabe o que vai acontecer conosco? Aquilo, a cruz de Jesus. É isto que vai acontecer, seremos crucificados. Claro, talvez não literalmente no madeiro, né? Mas crucificado no sentido de que teremos que sofrer. Para se guerrear é necessário passar por batalhas que custam sofrimento. Se eu quero tirar da minha vida aquilo que me impede de ser santo, os demônios, os pecados, eu tenho que travar uma batalha. Infelizmente, às vezes nós vivemos uma sociedade onde não se pode sofrer mais, e então as pessoas nem na vida espiritual estão dispostas a passar por algum sofrimento para serem santos. E aí elas acham que com uma Ave Maria resolve os seus pecados, as suas lutas, os seus demônios. Estou dizendo que a Ave Maria não é poderosa, pode até resolver, mas e se não resolver? É preciso de muito mais Ave Maria, é preciso de muito mais jejum, muito mais penitência, muito mais sofrimento. Olha, irmãos, existem doenças que nós resolvemos facilmente. Você está com uma unha encravada, você vai como que chama? Pedicure, né? Para desencravar a unha. Se não desencravou, você vai no hospital, talvez o médico arranque a tua unha, dê uma anestesia e arranque ela fora. Tá, faz o curativo, resolveu o seu problema. Não é uma doença séria, se você cuidar logo. Mas se você descobre um câncer violento, o remédio que você tem que tomar, além da doença causar sofrimento, o remédio vai causar sofrimento. Pense numa quimioterapia, né? Quantas pessoas passam mal, né? Os efeitos que ela tem, né? Para se combater a doença, a pessoa sofre também. Assim também na vida espiritual. Existem demônios que talvez você tire de letra. Ah, padre, o pecado capital da preguiça, tranquilo para mim, porque eu não sou preguiçoso. Com uma Ave Maria você vence ele. Mas talvez existam outros pecados capitais que são demônios enormes na sua vida, na minha vida. E eu não consigo com um remédio passageiro combater, e eu preciso de um remédio mais sério. E que remédio mais sério? As armas que a igreja me dá, que nós vamos falar ali na quarta-feira de cinza, as armas que é o jejum, é a oração, é a penitência, é a abstinência, é guerrear, é guerrear. Antigamente na igreja, vocês verem a vida dos santos, né? Os santos, hoje se falar isso hoje é um escândalo, né? Os psicólogos, psiquiatras, até mesmo gente dentro da igreja, isso é masoquismo, isso é coisa da Idade Média, isso não pode mais, né? Antigamente os santos usavam de recursos assim, fazendo com que o seu corpo passasse por algum sofrimento, para que eles vencessem os seus pecados, para que eles vencessem os seus demônios. Hoje em dia se fala, olha, faça um jejum, acorde de madrugada e reze aí 3, 4 horas da manhã, faça um esforço, reze de joelho, reze com o braço estendido, que dói o braço muito, né? Reze com o braço estendido, faça algum sofrimento. As pessoas ficam horrorizadas, escandalizadas. Antigamente os santos usavam silício, né? Umas correntes com pontas, né? Que feriam a coxa, a barriga, o ombro, e para sentirem alguma dor, para lutarem contra os seus pecados. Não estou mandando ninguém fazer isso não, mas eles lançavam mão disso. Tantos santos da nossa igreja, e atuais também, lançavam mão de algum sofrimento para combater o pecado. Padre, hoje nós temos a psicologia, não precisamos disso de sofrer. Então, você fala para mim quem acha que não deve usar as armas de jejuar, de muitas vezes sofrer. Fala para mim como que você vence o seu demônio, como que você vence os seus pecados, a sua gula, a sua luxúria, a sua soberba, a sua inveja. Me conta esse segredo.
Se for sem passar por sofrimento, me conta como que é esse segredo de ser santo sem passar por sofrimento. Eu não conheço. Não é possível vencer o mal, vencer o pecado, se não desejamos travar uma luta, irmãos. É necessário travar uma luta, é uma batalha, tem que querer, sabe? Você tem que sentir-se atraído pelo amor de Jesus Cristo e por Ele estar disposto a ir às consequências que você não achava que fosse, apenas não, né? Seria errada a palavra, mas para sair dos pecados que você vive, que eu vivo, com Ele eu vou ter as últimas consequências. Isso é loucura, Padre. Isso é loucura, não precisamos nada disso. Deus nos ama, no final tudo vai acabar em pizza e todo mundo vai para o céu, né? E a gente acha que Deus, o Santo dos Santos, o justo, o misericordioso, onde não pode habitar e não habita pecado algum, mancha algum, o paraíso, o céu, que é o lugar da pureza, nós achamos ainda, com as desculpas que Deus nos ama tanto, que eu posso pintar os meus demônios de anjo e encher esse templo aqui desses demônios, e que mesmo assim eu vou varar o céu. É mentira, estão te enganando quem prega isso, quem fala isso. É mentira. Jesus fala, só os puros verão a Deus. Então, quanto mais saímos de nossos pecados, é certeza da salvação. Não é morrendo carregado de pecados, irmãos, que nós vamos entrar no céu. Se nos purificarmos aqui, podemos até passar pelo purgatório, um purgatório tranquilo ou um purgatório violento, não tem problema. Passando pelo purgatório, nós iremos para o céu. Ninguém sai do purgatório para ir para o inferno. Se eu não morrer tão puro assim, mas contanto que eu não morra em pecado mortal, eu vou para o céu, ainda que eu passe pelo purgatório. Por isso eu tenho que travar essa batalha, né? Mas eu não quero sofrer. As pessoas falam que é loucura eu jejuar, que é loucura eu rezar, eu passar algum sofrimento, porque Deus me quer feliz, né? Quer que eu ganhe a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Jesus fala. Mas quem diz que pecado é vida em abundância? Não é? E é duro a gente pregar assim, porque quando a gente prega conversão, mudança de vida, tem sempre aqueles questionadores de plantão, até mesmo dentro da igreja. Isso aí é moralismo, né? Vocês são fariseus, querem colocar uma carga nas costas dos outros. Isso é coisa de fariseu, isso é moralista, né? Como se para Jesus Cristo não importa o bem e o mal, tanto faz eu viver do jeito que eu quiser. Como se para Jesus Cristo não importa o pecado e a santidade, tanto faz. Se a igreja não puder pregar a santidade e fugir do pecado, então para que existe a igreja? Para que existe a igreja? É missão minha, é missão nossa, de vocês fiéis leigos, buscar a santidade. E nós buscamos a santidade, irmãos, né? Cumprimos o sermão da montanha, buscando na obediência, passar pelo sofrimento como Jesus Cristo passou. É triste, sabe, porque às vezes eu penso assim, nossa, eu vejo tantos católicos, eu também sou cheio de miséria, como vocês são. Todos nós somos cheios de misérias, né? Mas é triste você se acostumar na miséria e não querer lutar por ela, não querer se converter, né? Eu cometi tantos pecados na minha vida e cometo tantos, né? Tem um santo que fala, não me lembro a frase dele direito, né? Que na vida ele cometeu muitos pecados, mas nunca os mesmos. Nunca os mesmos, porque ele se convertia daquele pecado e não voltava a cometer aquele. Ele cometeu muitos, mas nunca os mesmos, né? Então é triste ver pessoas assim indiferentes, sabe? As pessoas
a fé não é emoção, não é sentimento, não se trata disso. Mas as pessoas às vezes estão tão secularizadas, né, tão longe de querer ser santo, de querer buscar a santidade, que nada atrai, né? Às vezes eu fico olhando para vocês e eu fico assim, até com uma certa inveja, né? Eu queria, daqui eu não consigo, sentado aqui em cima, eu queria na missa poder olhar muitas vezes ali para o crucifixo. Essa cruz que nós temos aqui é uma das cruzes de Jesus Cristo mais lindas que eu já vi, né? E quando eu passo ali na porta, na frente dele, é impossível não me atrair a atenção. Eu olho fixo para ele, né? Ninguém que está adorando imagem, nós católicos não adoramos imagem, mas a imagem para nós é sagrada, porque representa o sagrado que está lá no céu. E as pessoas são indiferentes, né? Nem uma imagem bonita, porque está tão contaminada a nossa cabeça com tantas coisas feias, como coisas feias fossem arte, né? Que aquilo que é arte, a gente passa, estamos secularizado, a gente passa e não sentimos atraídos, e talvez não só por essa contaminação do feio, né, na modernidade, mas também porque a nossa alma está tão assim acostumada a pintar os nossos demônios, que aquilo que é santo a gente nem dá mais bola, né? Meu Deus, não se emocionar diante de um crucifixo, ainda mais belo desse jeito. Às vezes quando eu estou rezando a missa aqui, eu faço questão que tenha uma cruz, já falei isso para vocês, no altar, né? Quando eu rezo missa em alguma igreja que não tem a cruz no altar, eu fico sentindo falta, sabe, de algo, né? Por quê? Porque eu rezo a missa olhando para a cruz, olhando para o crucificado, né? Porque é Ele, é o amor que todos nós temos que procurar, é Jesus, é por causa dele, né? Então as pessoas assim pintam os seus demônios e nem se sentem atraídas por Jesus Cristo em nada, né? Nem na comunhão, nem na hóstia santa. E aí eu fico pensando, mas se eu não tenho nem essa disponibilidade espiritual, né, de olhar as coisas sagradas, como é que eu vou achar que o meu templo, que o meu corpo é templo santo de Deus, e que eu tenho cada vez mais limpar, preparar para que Jesus venha nele, possa andar na minha alma, né? Uma vez eu li, também escrevi a respeito disso, né, que os místicos eles sempre fazem a comparação da alma com um jardim, um bosque. Muitos místicos fazem essa comparação, e que Jesus vem andar no jardim da sua alma. Então quando você reza, muitos místicos têm essa imaginação, né? Pensam num jardim e Jesus chegando ali naquele bosque e ele conversando com Jesus Cristo ali. E às vezes o pecado, né, está tão seco, aquele jardim que você está rezando, está tão seco, o mato alto, Jesus está lá, né? O pecado não tira ele de dentro de nós não, mas está tão alto o mato, tão cheio de porcaria, de sujeira, esse jardim, que a gente não vê, está escondido, né? Atrás das moitas, né? Está tão escondido que a gente não vê sua luz, né? Não tem alegria em rezar, não tem intimidade espiritual. Vai rezar, ele está tão longe, mas quando a tua alma está confessada, você está na graça, né? Você está ali entregue ao Senhor, aquele jardim é limpo, sabe? Grama baixinha, árvores cortadas, plantas, flores do tamanho certo, e ele entra e ilumina tudo, né? Aí na sua alma, a hora que você está rezando, você vê aquele jardim belo, mas a hora que ele entra, ele chama a atenção. Aí você fica vidrado nele na oração, amando o nosso Senhor, né? Por isso é necessário que esse templo esteja limpo. Se não estiver limpo, você pode rezar à vontade aí, que só está cheio de demônios pintados de anjo, que você pintou para parecer que é santa a tua vida, que eu pintei para parecer que é santa a minha vida, mas não é, né? O Senhor nos ajude, né, a sermos santos,
Não é com a nossa força, é com a graça de Deus, é claro. Ninguém aqui pode ser santo porque quer ser, é com a graça de Deus. É Ele que tem que nos dar, por isso temos que pedir a Ele, me dê a graça. Mas uma coisa é a nossa parte, que é ir para a batalha, ir para a luta, decidir, eu vou para a luta contra os demônios. E como que eu vou para a luta contra os demônios? Usando as armas. E quais são as armas? Jejum, penitência, rezar, sofrer. Eu converso com algumas pessoas, eles falam, padre, é a cultura, né? Nós temos que cuidar da saúde. Eu também acho, temos que cuidar da saúde, né? Mas, meu Deus do céu, Jesus fala assim, ó, se o teu olho te leva a pecar, arranca. Se tua perna te leva a pecar, arranca. Aí eu penso assim, quem acha que eu estou errado, tudo bem. Eu penso assim, o sono cuida da minha saúde. Mas se eu estou indo para o inferno, eu vou acordar de madrugada na quaresma e vou rezar um pouco mais, mesmo que eu perca a saúde. Melhor eu perder a saúde do que eu ir para o inferno com saúde e tudo, porque os meus pecados estão me levando ao inferno. O que adianta? Sou sarado, cheio de saúde e vou para os quintos do inferno. Não estou falando mal contra a saúde, não, pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? É claro, vocês são espertos, né? Então, tudo bem, eu sei que tem certas coisas, sofrimentos, como acordar de madrugada, que pode atrapalhar um pouco a minha saúde, mas tá bom, mas eu estou indo para o inferno, que se dane a minha saúde. Deixa eu vencer esse demônio. A hora que eu vencer, eu durmo lá, 24 horas. Então que o Senhor nos ajude a ter a coragem de batalhar, né? Porque vamos entrar na quaresma, e se a gente não batalhar, e cuidado, hein? Quando a gente começa a querer batalhar, os demônios aumentam, né? Vocês conhecem aquela historinha, né? De que tinham vários freis, São Francisco pediu para eles trazerem todos os instrumentos que eles usavam de penitência. Aí eles trouxeram e todos estavam maravilhados, porque eram freis humildes, obedientes a Deus, que faziam grandes penitências para buscar a santidade. E aí um anjo deu o poder para um dos freis lá ver que tinha, lá fala o número 180, sei lá, 1000 demônios em torno daqueles freis, tentando aqueles freis que buscavam a santidade. E aí eles andaram, foram numa cidade vizinha, onde ninguém buscava a santidade, pecavam, não estavam nem aí, não mudavam de vida, até iam na missa, mas não mudavam de vida nunca, não queriam ser santos. Na porta da entrada da cidade tinha um demônio cochilando, cuidando da cidade, né? E aí o homem perguntou para o anjo, mas por que lá, no meio dos freis, que buscavam a santidade, tinha tantos demônios, e aqui tem um só, numa cidade tão pecadora? Pois é, se você vive no pecado, o demônio não vai gastar tempo com você, não. Um só cochilando dá conta de você, não precisa nem ficar atento. Você já é dele, eu já sou dele. Um só demônio dá conta. Agora, se você decidir na quaresma guerrear, você pode ter certeza que não vai ser um cochilando, não, sabe? Vai aparecer muitos demônios, muitas coisas para você se sentir derrotado, né? Muitas situações em que você não vai querer rezar, não vai querer jejuar. Vocês já prestaram atenção que quando você não quer jejuar, tem dia que você fica até sem comer, sabe? Perde a fome. Mas faz assim, amanhã, pensa assim, amanhã eu vou jejuar, pronto, acabou. Amanhã você acorda com a fome que parece que você nunca teve, né? Você nunca teve. É só você fazer a proposta de querer fazer algo para a sua santidade, que o demônio faz você colocar a perder tudo.
Que o Senhor nos ajude, pelo menos ter a coragem, né? De dar um passo e começar uma batalha, para sermos pessoas mais espirituais, né? Mais santas, né? Sendo mais santas, meus irmãos, nós olhamos para a necessidade do outro, sabe? Não existe santo que não vê a necessidade do próximo, sabe? Não existe, né? Existem egoístas que não vê. Então, se você busca a santidade, automaticamente você ama o teu próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.